Né? Ele, para que o pessoal até entenda, a gente fazer uma ilustração, o Circo Tiana ele foi fundado aqui em Jacareí, tá? Em 1951, né? O senhor Franz, né, que já é falecido, que é o fundador do Circo Tiana, veio da Hungria, né? E fez aqui o seu primeiro espetáculo em Jacareí. Então Jacareí já tem uma história com relação ao circo. E aí, vindo um pouco mais recente, tem a questão também que Jacareí antigamente era contemplado com o Circo Escola. O Circo Escola ele oferecia, né, muitas oficinas educativas para ensinar os jovens, os adolescentes, as crianças, no sentido do quê? No sentido de mostrar e ensinar eles as práticas do circo. Então esse projeto ele nasceu nessa finalidade, para que a gente possa resgatar, né, o Circo Escola em Jacareí e também a gente possa contemplar os profissionais que tem em Jacareí. Porque Jacareí tem palhaços aqui também, né? Nós temos, por exemplo, o Faísca e Fumaça, né? Temos os Doutores Coloridos, enfim. Eu acredito que esse vai ser um momento onde a gente vai conseguir tirar também os jovens, os adolescentes, do foco das drogas, né? Do álcool, enfim. Eu acredito que esse projeto vai ser um avanço para a nossa cidade. Então ele não tem só um objetivo de desenvolver as artes, a parte artística, mas também tem todo um trabalho social com relação aos benefícios do Circo Escola. E eu vi também que uma da sua intenção é também, por exemplo, promover a semana de combate às drogas e o circo poder atuar em relação a isso. Tem a ver com isso? Tem a ver, sim. Na verdade, se abre um leque, né? Porque perceba o seguinte, quando você traz o jovem, você traz o adolescente e até a própria criança também, você faz o quê? Você ensina para esse pessoal, às vezes, habilidades que eles têm e nem sabe. Você pega, por exemplo, os malabares, né? Aí você pega, por exemplo, também os contorcionistas, né? Enfim, e também a educação com relação ao palhaço, né? Que parece-me que a figura do palhaço está se perdendo um pouco. Então a gente quer resgatar exatamente isso para que a cidade também possa voltar a ser conhecida como uma cidade provedora da educação circense, né? E agora, vereador, também o senhor está, um dos projetos, o outro projeto que vai entrar, é com relação à Semana da Educação Alimentar. Conta pra gente um pouquinho o que seria isso. Essa Semana da Educação Alimentar é muito bacana. Por quê? Porque ela também vem fazer frente, mais ou menos parecido com relação ao que vai ser promovido na questão do Circo Escola, só que enfocando a questão da alimentação. A gente sabe hoje que os produtos industrializados, eles estão assim em alta, né? E tem promovido aí as doenças cardiovasculares, né? Tem promovido a obesidade, enfim, a gente quer combater isso. De que forma? A cidade promovendo a educação, tá? Da alimentação do jovem, do adolescente, da criança. Até porque o governo do estado também tem esse projeto. Então a gente, vamos dizer assim, que usando um pouco do projeto do governo do estado, trazendo isso para Jacareí. E também, como agora aqui o PSDB, né, governa a cidade, juntamente com o governo do estado, vai poder contribuir nesse sentido. Você perceba o seguinte, que hoje tem crianças, jovens e adolescentes que não gostam, por exemplo, de comer determinados alimentos que fazem bem para a saúde. Então a ideia é o quê? Promover oficinas também dentro das escolas. Por exemplo, nós temos os Educa Mais, que podem ser feitos bastante oficina, né? Trazendo, por exemplo, chefes de cozinha para oferecer receitas, né? Trazendo, por exemplo, resgatando a questão do biscoito de Jacareí, que foi perdido ao longo do tempo. Famoso, né? biscoito de Jacareí. Famoso biscoito de Jacareí. E a gente começa a ler a história, você começa a dar asa à imaginação, né? Porque o biscoito de Jacareí ele era vendido até na Marginal da Dutra, na década de 40. Entendeu? Na década de 40, 50, né? Então muitas pessoas, viajantes que passavam por aqui, paravam para comprar esses biscoitos, né? Quer dizer, onde foi parar isso? E as receitas também tradicionais das mamães, dos avós, e isso traz para dentro da família a questão da educação alimentar, que hoje é uma coisa que a gente não pode perder de vista, porque tem tudo a ver com saúde, né? E o nosso país, o Brasil, está entre os que está, acho que terceiro ou quarto em maior número de obesos, né? É um problema de saúde pública também. Pois não tenha nem dúvida. A gente é comum, né? Por exemplo, as crianças não gostarem de comer, por exemplo, verduras, legumes, é comum. Então a gente até brinca com as crianças, né? Poxa, mas você está comendo bastante verdinha, né? E tal. E aquela coisa, e a gente sabe que as crianças têm a tendência de o quê?
de migrar para os produtos industrializados, que na sua grande maioria fazem mal para a saúde. Então a própria prefeitura pode fazer o quê? Pode levar para dentro dessas escolas a educação alimentar e trazer menos gasto, né? Menos investimento na saúde pública. Tá certo. Vereador, o senhor falou do projeto, dessa facilidade que pode trazer alguns projetos do governo do estado em razão do prefeito ser também do PSDB, partido do governador. O senhor se destacou muito na legislatura passada por estar na oposição. Como é que está sendo agora na atual legislatura? Muda um pouco a postura do vereador Fernando? Como é que o senhor está vendo esse novo momento? Olha, Elton, na verdade o que acontece é o seguinte, esse novo momento, como você bem disse, é um novo momento, né? Nós estamos na expectativa porque a população está muito esperançosa com relação ao atual governo, tá? Então perceba que hoje nós temos uma porta muito grande, que é o governador, tá? Então a cidade precisa fazer o quê? Uma frente com o governo do estado para captar recursos e trazer para o município, trazer projetos para cá, né, para que a cidade se desenvolva. Então o meu posicionamento, eu sempre deixei claro que eu vou estar sempre do lado do povo. Mas nós tivemos aí projetos que foram votados, né, as reformas das secretarias, tudo, e vão vir mais reformas ainda e a gente vai ser favorável. Porque, como eu disse, né, a gente tem que facilitar para esse governo fazer um governo de sucesso. E é natural que as coisas que não tiverem de acordo, a gente vai apontar sim em prol da população. Vereador, eu ia chamar a próxima matéria, mas já que o Elton tocou nesse assunto, o senhor foi o único que votou contra o projeto semana passada, o projeto de autoria da vereadora Lucimar, que fala sobre manter os terrenos urbanos capinados. Eu queria que agora é uma boa oportunidade para o senhor poder falar para o público por que o senhor votou contra. Exatamente. Então, o público que está nos assistindo, né, nós votamos contra por quê? Porque eu acredito que antes da prefeitura penalizar o munícipe, ela tem que dar o exemplo. Então você percebe o seguinte, quando a lei ela diz que o mato, por exemplo, na área rural e na área urbana tem que estar com 30 centímetros, isso nos imóveis particulares, nos terrenos particulares, e enquanto a prefeitura tem, por exemplo, vamos imaginar, hoje mesmo de manhã, eu passei na Avenida da Avilino, o canteiro central, e as calçadas estão impossíveis de fazer caminhada, de transitar, porque o mato passa da altura de 1,5 m. Então ontem, por exemplo, eu tive até um munícipe no nosso gabinete conversando com a gente, o quê? Ele foi na prefeitura protocolar, ele, né, se intitulando o fiscalizador da prefeitura, e ele protocolou um documento dizendo que ele estava multando a prefeitura. E ele queria receber esse dinheiro, ser ressarcido porque a prefeitura não está fazendo a manutenção, né? Ou seja, a barba e o cabelo da cidade, como eu tenho dito. Então é por isso que eu votei contra. Eu acho assim, que antes de a gente penalizar o munícipe, a prefeitura tem que dar o seu exemplo. Você pega, por exemplo, a questão lá do Parque Imperial. No Parque Imperial tem uma área verde lá, gente, que tá lastimável o negócio. E tá lá desde janeiro, desde que a administração assumiu, tá cada dia crescendo mais. Lá já se passa 3 metros de altura. Tá? Você vê a área de lazer lá do Parque Imperial, tá toda largada. Então quem é que vai pagar por isso? Então a prefeitura não pode oferecer multa para o munícipe antes dela dar o exemplo. Então foi por isso que eu votei contrário, tranquilamente, não tenho problema nenhum em votar novamente contrário, desde que a prefeitura deu exemplo. Se ela deu exemplo, a gente vota favorável, sim, não tenha nem dúvida. Tá certo, o vereador Fernando da Ótica aqui deu a sua explicação.